Deus toda a glória. Irmãos, podem se assentar nesse momento. Nós vamos então estudar a palavra do Senhor. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 26. Estamos estudando o livro de Atos. Atos capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé, e começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles do pórtico chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E é pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram, mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas
a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança de que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-lo, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Vamos orar. Senhor, abençoe a pregação da tua palavra, Pai. E assim como Pedro não tinha prata nem ouro, mas tinha o teu poder, que o mesmo ocorra conosco, Pai. Que nós venhamos a oferecer a este mundo o teu evangelho, a tua palavra, oferecer aquilo que o mundo está sedento e não possui. É o que nós pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a reunião de oração das 3 horas. Mas espera aí, Pedro e João não tinham muito o que fazer? Será que eles estavam à toa? Será que Pedro chegou para João: ó João, estamos aqui parados, vai começar a reunião de oração, vamos lá para o templo orar? A resposta é não. Pedro e João tinham muito o que fazer, só que Deus é mais importante do que a obra de Deus. O mais importante não é o que eu faço para Deus, mas o que eu sou diante de Deus. Por isso a oração era importante para Pedro e João. Eles eram homens de oração, porque o ministério deles principal era a palavra. E como diz a Escritura, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Se Pedro e João pregassem sem o poder de Deus, seriam meras palavras. Por isso, eles oravam, porque à medida que eles pregavam, a palavra tinha que vir carregada com o poder de Deus. Pedro e João eram parceiros de longa data. Pedro e João eram parceiros da pesca. Eles foram parceiros no ministério de Jesus, grandes amigos. Só que Pedro negou Jesus. Pedro se afastou de Jesus, fugiu. João não. João permaneceu fiel ao lado de Jesus até a cruz. E agora estão juntos. O apóstolo que fugiu, que negou, trabalhando junto com o apóstolo que permaneceu fiel até o fim. Sabe o que é isso? É obra da graça de Deus, da restauração de Deus. A mesma graça que trabalhou o coração de Pedro, que falhou, essa graça também trabalhou o coração de João, para que ele não se achasse melhor que Pedro, e agora eles estão juntos trabalhando, pregando o evangelho. Assim é a igreja. Todos nós temos um passado diferente, cada um de nós cometeu os deslizes do passado, né? Se cada um aqui contasse o que fez no passado, né? Acho que nós nem queremos contar, né? Mas a graça de Deus nos restaurou, nos salvou. E não importa o que fizemos no passado, hoje estamos aqui, transformados pela graça de Deus. Estamos juntos trabalhando para o Senhor. Isso aqui é o Evangelho, isso aqui é a graça. E vemos esses 2 discípulos, esses 2 apóstolos, trabalhando juntos, pregando o Evangelho do Senhor Jesus. E eles estão indo agora para essa reunião de oração que iria começar às 3 horas da tarde. Como a oração é importante para o ministério. Certa vez perguntaram para Charles Spurgeon qual era o segredo do ministério dele ser tão frutífero. Porque quando Charles Spurgeon pregava, o Espírito Santo agia, e as pessoas que o conheciam chegavam a dizer que só faltava a Charles Spurgeon preparar a pregação dos joelhos, de tanto que ele orava. E Charles Spurgeon disse que o quartinho de oração dele era mais importante que a sua biblioteca.
John Knox foi um grande pregador na Escócia no século XVI. Um grande avivamento Deus realizou por meio de John Knox. Mas John Knox era um homem que orava fervorosamente, um homem que orava noite e dia, e ele chorava, ele clamava, e ele dizia: Senhor, dá-me a Escócia para Cristo, ou então morrerei. Deus abençoou o ministério de John Knox. Muitos se converteram pela vida de oração. E através da oração que Deus vai abençoar a palavra que pregarmos, a palavra que ministrarmos. É pela oração que Deus vai abençoar a educação que eu dou aos meus filhos. É a oração que vai abençoar a nossa igreja. E esses 2 apóstolos estão indo para a reunião de oração. No templo havia 3 horários para orar. Havia 3 reuniões por dia: às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Mas como acontece até nas igrejas, sempre tem aquela reunião que enche mais. E a reunião que enchia mais era a reunião das 3. Por quê? Porque às 3 horas era o momento em que se oferecia o sacrifício. Então, todo mundo queria ir na reunião de oração das 3, porque lá seria oferecido o sacrifício. Enquanto Pedro e João estão indo para o templo, no versículo 2, ao mesmo tempo, está chegando um homem, ou melhor, está sendo levado um homem, um coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Já sabemos, imaginamos por que esse coxo era levado na reunião das 3, porque era a reunião que enchia mais, ele tinha mais chance de conseguir esmolas. Esse homem era um coxo de nascença, nasceu coxo, não era um homem que ficou coxo depois de um tempo, ele nasceu assim. Esse homem não sabia o que era andar, esse homem não sabia o que era correr, o que era pular, porque esse homem nunca conseguiu firmar as suas pernas, nunca conseguiu dar um passo sequer. E hoje às vezes não damos valor para isso, né? O próprio fato da gente andar para lá e para cá, já devíamos ser gratos por isso, porque esse homem não sabia o que era andar. A vida toda precisou ser carregado, a vida toda dependente. E ele não podia trabalhar. O que restou para esse homem foi mendigar. A única coisa que ele podia fazer é clamar às pessoas para darem alguma esmola. Inclusive, para ele chegar até essa porta formosa, houve um grande esforço, porque havia escadas para serem subidas. Então as pessoas que levaram esse coxo até essa porta tiveram um grande esforço. E essa porta chamada Formosa, era formosa mesmo, era uma porta muito bonita. Essa porta formosa, ela era feita de bronze, mas toda revestida de ouro e prata. Ao fim das contas, a gente percebeu um grande contraste. De um lado você viu uma porta tão bonita, tão cara, tão ostentosa, e ao lado dessa porta, um homem tão miserável, que era esse coxo. Não combinava, né? Uma porta tão exuberante, tão luxuosa, e ao lado dessa porta tão luxuosa, um homem miserável. Mas aí Pedro e João vão passar por essa porta, e quando esse mendigo ele olha para Pedro e João, não sabemos se ele sabia quem era Pedro e João, mas ele fez aquilo que ele sempre fazia: me dê uma esmola, me dê uma moeda. Ele fez o que todo mendigo faz: me dê uma moedinha. O que as pessoas fazem quando elas veem um mendigo na rua? Elas estão andando, elas veem um mendigo, o que elas fazem? Elas começam a olhar para o lado oposto. A maioria das pessoas fazem isso. Quando elas veem um mendigo, elas desviam o olhar, fazendo de conta que aquele mendigo não existe.
Mas quando Pedro e João vão passar perto do mendigo, eles agem diferente. Pedro e João, eles não desviam o olhar, pelo contrário, eles fazem um contato visual com aquele mendigo, começam a encarar o mendigo olho no olho. Eles olham para o mendigo e o mendigo começa a olhar para eles. O que nós percebemos aqui? Pedro e João querem servir esse homem. Eles não sabem como, porque eles não têm aquilo que o mendigo está pedindo. Pedro e João não tem nenhuma moeda no bolso, está com o bolso só. Acho que Pedro e João não conheciam o evangelho da prosperidade, né? Eles estavam com o bolso vazio. Mas ao mesmo tempo que eles estavam com o bolso vazio, eles queriam servir aquele mendigo. E o mendigo lá esperando receber alguma coisa. Mas aí o Espírito Santo conduziu Pedro a dizer o que ele disse. Pedro disse ao mendigo: olha, meu amigo, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Como diz o versículo 6, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome do Senhor Jesus Nazareno, levante-se e ande. Aquele mendigo pediu só umas moedinhas, mas em vez de moeda, ele recebeu 2 pernas novas. Pedro não tinha nem prata nem ouro, mas Pedro tinha o poder de Deus. Infelizmente hoje, muita igreja hoje tem prata e tem ouro, mas não tem o poder de Deus. Pedro tinha o poder de Deus, não tinha prata e ouro, mas ele tinha o poder de Deus. Conta essa história que certa vez, lá no passado, Tomás de Aquino foi visitar o Papa Inocêncio. Ele marcou lá na agenda e o Tomás foi lá e visitou o Papa Inocêncio. E o Papa começou a mostrar para Tomás de Aquino toda a riqueza da igreja. Olha, nós temos isso, temos aquilo. A Basílica de São Pedro não tinha sido construída ainda, mas a igreja tinha muito dinheiro. Aí o Papa brincou com Tomás de Aquino: olha, nós não podemos mais dizer como Pedro, não podemos mais dizer que não temos prata e ouro, porque olha, graças a Deus, né, temos bastante riqueza. Aí Tomás de Aquino olhou para o Papa e falou: você está certo, você não pode realmente dizer que não tem prata e ouro, porque pelo que eu estou vendo, tem bastante prata e ouro aí na igreja. Só que você não pode dizer o que Pedro disse, você não pode dizer levanta-te e anda, porque prata e ouro tem, agora o poder de Deus, aí não sei se tem, mas infelizmente é isso. Pedro não tinha prata e ouro, mas ele tinha o poder de Deus, e foi o poder, foi o nome do Senhor Jesus que curou aquele coxo. Quando Pedro curou o coxo em nome de Jesus, significa que Pedro, ele fez aquela cura debaixo da vontade de Jesus. Pedro fez aquilo que Jesus faria se estivesse pessoalmente ali. Não foi o poder de Pedro que curou aquele coxo, foi o poder do Senhor Jesus. As mãos eram de Pedro, mas o poder era de Jesus. Quando nós nos dispomos a servir, Deus vai dar a nós condição de servir de alguma forma. Pedro se dispôs a servir aquele coxo, mas ele não sabia como. Mas naquele momento certo, sem combinar nada, o Senhor o conduziu, deu a ele discernimento, e ele serviu esse coxo de uma maneira que ele nem imaginava. Quando nós dispomos a servir, Deus vai dar a nós o recurso para podermos servir as pessoas. O que nós precisamos é fazer o que Pedro fez. Ao invés de eu desviar o olhar da pessoa que está precisando, eu encarar a pessoa, olhar para a pessoa. Eu quero te ajudar, eu quero te servir. Eu não sei como vou te ajudar a te servir, mas que o Senhor me mostre. Mas eu quero te servir, eu quero te ajudar. E assim Pedro fez. E no versículo 7, Pedro pegou
a mão direita daquele homem, ajudou aquele homem a se levantar, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. O homem nem precisou fazer fisioterapia, na hora os pés se firmaram. E olha só no versículo 8, ele deu um salto, ficou de pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Note bem, no mesmo instante, aquele homem que nunca firmou as pernas, ele percebeu que estava andando, e ele não apenas se contentou em andar, mas ele quis pular, ele pulou e entrou no templo, pulando e louvando a Deus. Ele estava tão feliz com aquilo que o Senhor fez, que ele não queria ir para casa, ele quis ir para o templo, ele queria adorar o Senhor, porque ele estava feliz com o Senhor, ele estava impactado, maravilhado com aquilo que o Senhor fez por ele quis louvar. Esse é o louvor verdadeiro. O que vemos hoje é uma inversão das coisas. As pessoas, elas vão para a igreja, aí a equipe de louvor tenta, com a música, com as melodias, tentar sensibilizar as pessoas, para elas louvarem a Deus. Não é assim, está tudo errado. O louvor é o contrário. Primeiro eu fico maravilhado com Deus, aí eu fico tão maravilhado com Deus, eu fico assim tão alegre com o Senhor, que aí eu abro minha boca e louvo ao Senhor. Eu não preciso de uma equipe de louvor, de uma banda de louvor, para mexer com os meus sentimentos, para que eu louve ao Senhor. Não, eu tenho uma vida de contentamento com Deus, e essa minha vida de contentamento, essa minha vida de alegria para com Deus, é o que vai mover a minha boca para adorá-lo. Está vendo? A adoração, esse é o jeito certo da adoração. Primeiro eu me alegro com o Senhor, depois eu vou e abro a minha boca para louvar o Senhor. E esse homem quis fazer isso. Ele quis ir para a igreja, ele quis entrar no templo, ele quis louvar o Senhor. Não sabemos no templo quem é que estava louvando a Deus de forma verdadeira, mas esse homem nós sabemos que ele estava louvando a Deus de forma verdadeira. Mas ao que parece, Pedro e João tumultuaram a reunião de oração das 3, porque geralmente essas reuniões de oração era assim, negócio bem, litúrgico, negócio bem, bem morto, bem frio, é o que acontecia, algo muito mecânico até. Mas de repente, toda aquela liturgia, todo aquele tom fúnebre, foi quebrado, porque esse homem está gritando, esse homem está adorando a Deus, está correndo, está pulando, e as pessoas lá todas alvoroçadas. O que está acontecendo? O que está acontecendo com esse homem? E aí, resumindo, as pessoas abandonaram os sacerdotes e correram até onde estava Pedro e João e aquele homem que era coxo. E diz versículo 11, que eles ficaram admirados, porque eles viram que aquele homem que havia sido curado era aquele mendigo que estava há anos pedindo dinheiro, e eles viram que de fato ele foi curado, e eles se reuniram, foram até onde Pedro e João estavam, e eles se reuniram num complexo chamado Pórtico de Salomão. Pórtico de Salomão era um corredor que ficava ao lado leste do templo. É nesse Pórtico de Salomão onde Jesus pregou o sermão do bom pastor, e eles estavam ali reunidos. E aí no versículo 12, Pedro, ele vai aproveitar que as pessoas estavam lá, todas reunidas. Ele disse: eu preciso falar de Jesus para esse povo, porque esse povo está todo oriçado por causa do milagre, mas eles não têm que ficar oriçados por causa do milagre, eles não têm que ficar maravilhados com o milagre, eles não têm que ficar admirando o milagre, eles têm que admirar aquele que fez o milagre, eles têm que admirar o Senhor Jesus. Eles não têm que ficar admirando eu e João,
Porque hoje muita gente está admirando homens, muita gente admira pregadores, muita gente admira servos do Senhor e não estão admirando a Cristo. O foco está errado. Então Pedro aqui, a partir do versículo 12, ele vai mudar o foco do povo, vai fazer com que o povo pare de ficar olhando para o coxo, pare de ficar olhando para eles, para que o povo olhe para Jesus, para que o povo olhe para aquele que realizou esse grandioso milagre. O milagre não é evangelho, o milagre não salva ninguém, o que salva é o evangelho, e Pedro vai pregar o evangelho. E a partir do versículo 13, Pedro ele vai dizer o seguinte: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Pedro está dizendo: irmãos, o que acabou de acontecer aqui não é nada novo. Quem realizou essa obra aqui foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o mesmo Deus que curou o ventre de Sara, o mesmo Deus que curou o ventre de Rebeca, o mesmo Deus que fez também maravilhas por meio de Jacó. É esse mesmo Deus, é continuidade, meus irmãos. E esse Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que vocês tanto veneram, tanto dizem adorar, esse Deus glorificou o seu servo Jesus. Como assim? Os israelitas estavam esperando a chegada do servo. O profeta Isaías 42:1, os israelitas conheciam muito bem essa profecia. Deus disse: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer, porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Os israelitas estavam esperando a chegada desse servo, aquele homem que seria cheio do Espírito Santo, aquele homem que viria trazer justiça. Eles estavam aguardando a chegada do servo. E Pedro diz: sabe esse servo que vocês tanto estão esperando? Esse servo já veio. Esse servo é o Senhor Jesus, aquele que vocês traíram e negaram diante de Pilatos, mesmo Pilatos querendo soltá-lo. Ele é o servo do Senhor. O servo já veio, mas vocês rejeitaram o servo do Senhor, vocês traíram o servo do Senhor, vocês negaram o servo do Senhor. Por 6 vezes Pilatos disse que ele era inocente, a mulher de Pilatos disse que ele era inocente, mas vocês bateram o pé, vocês forçaram a barra e vocês exigiram que Pilatos matasse Jesus. Pois ele é o servo do Senhor, ele é o servo que o Senhor glorificou. E Pedro continua no verso 14: vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Esse Jesus era o santo, era o justo. Jesus não tinha pecado, Jesus não cometeu nenhum crime, mas vocês pediram que um assassino fosse solto e que Jesus fosse preso. Aquele que é o santo, aquele que é o justo, vocês exigiram que fosse preso, que fosse açoitado. E aquele assassino, Barrabás, vocês pediram para soltar. Versículo 15: vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Esse Jesus que vocês mandaram matar, esse Jesus é o autor da vida,
Como disse João, nele estava a vida e ele é a luz dos homens. Jesus é o autor da vida, porque toda a vida se origina nele. Toda a criação se origina de Cristo. Ele é o autor de toda a alma vivente. Ele é o autor da vida. E o que vocês fizeram com o autor da vida? Vocês mandaram matar. Mas vocês não tiveram a palavra final. Porque apesar de vocês terem mandado matar o autor da vida, Deus o ressuscitou ao terceiro dia, e nós somos testemunhas que ele foi ressuscitado. E uma prova que Jesus ressuscitou é que esse homem foi curado com o poder de Jesus. Esse homem foi curado pela fé no nome de Jesus. Esse homem não foi curado pela fé dele. Porque hoje a pessoa fala, para você ser curado você tem que ter fé. O coxo não teve fé. Ele não exerceu a fé. Foi a fé de Pedro, no nome de Jesus, que aquele coxo havia sido curado. Foi pela fé no nome de Jesus que este homem está com a saúde perfeita. Nós operamos o milagre, mas o poder foi desse Jesus que vocês mandaram matar, mas ele ressuscitou, e a prova que Jesus está vivo é que este homem está aqui com a saúde perfeita. Creio que quando o povo ouviu isso, acho que o povo ficou assustado, mas espera aí. Aquele Jesus que nós xingamos, que nós cuspimos, aquele Jesus que nós mandamos crucificar, está vivo. Não só está vivo, mas ressuscitou, mas curou esse coxo aí. Acho que o povo pensou, estamos perdidos agora, estamos fritos. E agora, esse Jesus vai acabar com a gente. Mas a partir desse momento, Pedro vai apresentar a graça de Deus. E a graça de Deus é maior, é sempre maior que o nosso pecado. Talvez o povo disse, nosso pecado é imperdoável. Nós mandamos matar o Filho de Deus, nosso pecado é imperdoável. Talvez você já tenha cometido algum pecado que você disse, não, esse pecado que eu cometi é imperdoável. A graça de Deus sempre será maior que o nosso pecado. E agora no 17, Pedro vai dizer para o povo, irmãos, eu sei que vocês fizeram tudo isso por ignorância, vocês não tinham noção do que estavam fazendo. O próprio Senhor Jesus afirmou isso lá na cruz. Naquele momento, Jesus olha para aquelas pessoas que estão o odiando, que o estão escarnecendo dele. Ele diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, eles não têm ideia daquilo que estão fazendo. O apóstolo Paulo também falou sobre isso. 1 Coríntios 2,8, ele diz que nenhum dos poderosos deste mundo conheceu a sabedoria de Deus, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E o próprio apóstolo Paulo, ele admitiu, no passado eu era blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Pedro diz, vocês fizeram isso por ignorância, mas apesar de vocês terem feito tudo isso, feito o que fizeram, na verdade vocês cumpriram tudo o que Deus havia dito que iria acontecer por meio dos profetas. É verdade, vocês rejeitaram Jesus, mandaram crucificar Jesus, mas tudo o que vocês fizeram contra Jesus, já estava tudo profetizado nos profetas. Vocês não frustraram o plano de Deus, pelo contrário, vocês confirmaram o que estava nas Escrituras. Isso é tremendo. Tudo que o povo fez contra Jesus, já estava profetizado, que assim aconteceria. Como diz o profeta Isaías 53, ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens,
homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Outra profecia: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz com Deus estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Quando ele abriu a boca, foi para pedir para que o Pai perdoasse eles. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Tudo estava profetizado. Salmo 22: todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, Ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Esse foi uma das maiores provações que Jesus sofreu naquela cruz, em que ele estava sendo desafiado pelos seus inimigos. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés, repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sortes. Tudo isso estava profetizado, e tudo aconteceu exatamente como Deus disse que aconteceria pelos santos profetas. Pedro disse: tudo o que vocês fizeram contra Jesus serviu para cumprir tudo que já estava profetizado. Mas apesar de vocês terem cumprido a profecia, vocês não são inocentes. Vocês não são inocentes porque vocês agiram conforme a maldade que há no coração de vocês. Por isso, para vocês só tem uma saída. No verso 19: arrependam-se, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Arrependam-se e se convertam para que esse pecado tão medonho que vocês praticaram, para que esse pecado seja cancelado. O arrependimento começa com lamento, começa com choro. É quando a pessoa olha para aquilo que ela fez, e ela lamenta, ela chora, ela diz: ai, por que eu fui fazer isso? Ela lamenta, ela chora, ela se quebranta, e ela confessa para aquele que foi o mais ofendido, que é o Senhor. Arrependimento é quando a pessoa, no seu pranto, na sua angústia, ela clama: tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu pequei contra ti. Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu fiz aquilo que o Senhor abomina. Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu fiz aquilo que o Senhor reprova. Arrependimento é isso. É um se humilhar, um se quebrantar diante do Deus Santo. E converter é correr para os braços desse Deus misericordioso, como o filho pródigo. Ele chega para o pai e diz: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, eu não mereço ser chamado teu filho, eu não mereço morar nessa casa novamente. Mas o pai o perdoa, o pai o recebe, o pai o abraça. Essa é a graça e misericórdia de Deus. Será que Deus seria misericordioso assim com esse povo que mandou matar o filho dele? Será que Deus haveria de ter misericórdia por esse povo que chegou a dizer para Pilatos que o sangue dele caia sobre nós? Será que Deus teria misericórdia desse povo que tanto xingou, tanto ofendeu, que cuspiu no próprio filho? A graça de Deus é maior que o pecado, como diz em Romanos
onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Como Deus prometeu em Isaías, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões. Por amor de mim, dos pecados que você cometeu, não me lembro. O nosso pecado nunca vai surpreender a Deus. Nós ficamos assustados às vezes com aquilo que nós somos capazes de fazer. Mas o nosso pecado não surpreende a Deus. Se Deus sabe o que vai sair da nossa boca, Deus sabe. O pecado que vamos cometer amanhã, Ele sabe. Mas nosso Deus é um Deus rico em misericórdia. E quando nós nos quebrantamos, choramos, nos arrependemos e corremos para Ele com o coração quebrantado, é um Deus que nos perdoa, nos restaura, nos dá uma nova vida. É o que Pedro está dizendo para esses judeus: o pecado de vocês é terrível, sim, mas arrependam-se, se convertam, e esse pecado que vocês cometeram, por mais grande que seja, eles serão cancelados. Por que os nossos pecados são cancelados? Porque Paulo diz em Colossenses o seguinte: Deus lhe deu vida juntamente com Cristo, perdoando os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Talvez, se pudéssemos visualizar o papel, a escrita de dívida que nós temos para com Deus, se pudéssemos visualizar o tamanho desse papel, onde está registrada a nossa dívida para com Deus, que tamanho que seria esse papel? O processo contra nós, onde está registrado todas as nossas faltas para com Deus. Mas quando arrependemos, confessamos, Deus pega essa escritura da nossa dívida e prega na cruz de Cristo. Lá na cruz de Cristo, Ele morreu por toda essa dívida que tínhamos para com Deus. Ele pagou tudo, todo o nosso pecado foi pago. Não sobrou nada, porque quando Ele bebeu o cálice da ira de Deus pelo nosso pecado, Ele bebeu todo o cálice, não sobrou nenhuma gota para a gente beber. Bebeu todo o cálice da ira, Ele pagou tudo. Foi pago o preço total. Por isso que quando pecamos, nós sabemos que Jesus já morreu por esse pecado que você cometeu. Nós podemos nos quebrantar diante dele e crer que o Senhor é um Deus que perdoa, é um Deus que restaura. Eu quero falar com você que talvez você hoje, já passou por ensinamentos errados, ensinamentos legalistas, né? Porque tem muita gente religiosa que fala: não, para você ser filho de Deus, para você ir para o céu, você tem que viver uma vida regrada. Se você levar um escorregão, já era. E a graça de Deus ofende as pessoas religiosas. A graça de Deus ofende as pessoas legalistas. A graça de Deus ofende aquelas pessoas que querem ser salvas pelo seu esforço. Porque a graça de Deus é aquela graça que perdoou e salvou até aqueles israelitas que mandaram crucificar o Filho de Deus. Pedro diz: arrependam-se, se convertam, versículo 20, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas,
de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Se vocês não se arrependerem, vocês estão perdidos, vocês irão para o inferno. Mas se vocês se arrependerem, se vocês se converterem, Deus não vai enviar a vocês, não vai enviar vocês ao inferno, mas Deus vai enviar a vocês tempos de refrigério. O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: Cristo vai voltar, e quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai sim realizar o julgamento final, mas após o julgamento, o Senhor Jesus vai restaurar todas as coisas, todo este mundo, toda essa terra será restaurada no novo céu, uma nova terra. E se vocês se arrependerem, se vocês se converterem, vocês vão herdar esse reino, vocês vão herdar esse novo céu, essa nova terra, esse tempo de refrigério que há de vir. Peraí, esse povo cometeu esse pecado tão grave, esse povo blasfemou contra Jesus, e agora Deus está dando a eles a chance de se converterem e se tornarem herdeiros do reino do Jesus que eles odiaram. Essa é a graça do Senhor. Por isso Pedro diz: arrependam-se, se convertam, que esse Jesus que vocês odiaram, amem a esse Jesus, se rendam a esse Jesus, volte-se para esse Jesus. E no verso 22, Pedro vai citar um outro servo do Senhor que falou sobre Cristo, que é Moisés. No verso 22, Pedro vai citar Deuteronômio 18, dizendo: Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim, a esse vocês ouvirão em tudo que ele disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. Está vendo só? Pedro disse, até Moisés falou de Jesus. Vocês podem fazer parte do povo de Deus que é Israel, mas se vocês não se converterem a Jesus, mesmo que vocês já façam parte de Israel, sejam circuncidados, vocês serão destruídos. Não importa fazer parte de uma igreja, se a pessoa não nasceu de novo, se a pessoa não se rendeu a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, ela está perdida ainda. Verso 24, Pedro agora vai falar de Samuel e todos os profetas que falaram de Jesus, que falaram desses dias. E no versículo 25, vocês são filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com o pai de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, dizendo, Jesus foi o cumprimento da aliança que Deus fez com Abraão. Deus disse a Abraão: da sua descendência todas as nações da terra serão abençoadas, e através de Jesus que as nações da terra serão abençoadas. E no 26, Pedro diz o seguinte: vocês foram privilegiados, porque vocês foram a primeira nação a receber essa notícia, por isso, abandone suas maldades. Irmãos, se você ainda está rejeitando a Jesus, se você ainda não está tendo aquele contentamento com Jesus, se hoje você não ama Jesus ainda, você está numa situação terrível, porque é só nele que há salvação, só nele que há perdão. A minha oração é que você corra para o Senhor Jesus, dizendo: Senhor Jesus, o Senhor conhece minha vida, o Senhor conhece todas as besteiras que eu já fiz na minha vida, o Senhor conhece meu passado, isso, Pai, me perdoe, eu quero, Pai, me render a Ti, eu quero, Pai, pertencer a Ti, eu quero que o Senhor seja o Salvador, o Senhor da minha vida. Lembremos de Pedro e João, que eles pararam o que eles estavam fazendo para orar. A minha vida diante de Deus é mais importante do que aquilo que eu faço para Deus.
ou qualquer outra coisa que eu faça. A oração é importante, a oração é imprescindível para que a minha vida seja revestida do poder do alto, para que o meu ministério em casa seja abençoado. A oração é imprescindível. E como diz o título da mensagem, o que eu tenho, isso eu te dou. O mundo precisa receber hoje o Evangelho, o poder de Deus. E hoje a igreja tem dado aquilo que o mundo não precisa, que o mundo tem até melhor ainda. Hoje a igreja tem tentado oferecer para o mundo psicologia, coaching, conselhos. O mundo não precisa disso. O mundo tem até melhor que a igreja isso. O que o mundo precisa é o poder de Deus. O Evangelho pregado com poder. Por isso é importante, mais uma vez, revestirmos de oração, ocuparmos da oração, revestirmos o poder do alto. Quando o mundo chegar até nós, quando as pessoas chegarem até nós pedindo ajuda, podemos dizer: eu não tenho muita coisa, mas o que eu tenho isso te dou. Que possamos ofertar a este mundo o Evangelho, a pregação do Evangelho, revestida do poder de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra. E eu peço, Senhor, revista-nos, Senhor, com teu poder. Faça de nós servos das pessoas que estão precisando. Tantas pessoas por aí, ó Pai, com a vida miserável, com a vida tão miserável como desse mendigo que estudamos aqui. Pessoas que estão precisando do teu poder, pessoas que estão precisando ouvir o Evangelho, Pai, da tua salvação. Ó Senhor, revista-nos com o teu poder, para que possamos passar isso para as pessoas, passar essa mensagem de esperança, a mensagem do Evangelho, para essas pessoas miseráveis que estão por aí, Senhor. Nos ajude-nos, ó Pai, a dedicarmos a oração, e nos ajude, ó Pai, a estarmos prontos para vivermos e servirmos a Ti e ao próximo. É o que nós pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós, conforme combinamos no começo do culto, né, nós fizemos um culto mais curto, dessa vez, para que os irmãos tivessem menos transtornos, né, para voltarem até as suas casas, né. Não sabemos o resultado, né, do que vai acontecer tudo isso aí, mas vamos continuar a oração, né, e Deus sabe, né, de todas as coisas, e que possamos sempre descansar, sabendo o resultado, seja o que for, nosso Deus continua assentado no trono. Ele reina com poder e Ele está cuidando de nós. Lembremos até como o que Jesus falou para Pilatos, né? O meu reino não é deste mundo, né? Nós temos cidadania aqui, mas pertencemos ao reino do Senhor Jesus. Nós vamos encerrar este culto e teremos o pós-lúdio, né? Eu não sei que música vocês prepararam para o pós-lúdio, mas pudesse encerrar o pós-lúdio com a mesma música que começou, Não há Deus Maior, e aí vamos encerrar com essa música aí, né? Cantando um a Deus maior como o nosso Deus. Irmãos, que Deus nos abençoe, nos conceda uma boa semana. Lembrando que no próximo domingo, de manhã, nós iniciaremos a classe de novos membros, a classe de batismo e também de novos membros. Então, os irmãos que quiserem participar dessa classe, né, vai ser lá na sala, no gabinete do pastor, que fica lá atrás da casa pastoral. Então, no próximo domingo, no horário da escola dominical, essa classe aí de batismo e classe de novos membros. Que Deus abençoe, uma boa semana a todos.